Bom, vamos lá então, pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Diante de tantos desafios que esse singular ano de 2020 trouxe ao setor educacional, seria de se esperar uma pausa no movimento de fusões e aquisições, certo? Não foi o que vimos neste ano. Muita movimentação e negociações sendo iniciadas e finalizadas. Por isso, vamos falar sobre os grandes movimentos do mercado educacional. A ideia não é analisar a fusão ou aquisição da instituição X ou Y, mas sim, a partir disso, entender os impactos, cenários e tendências para os próximos anos. Para isso, trouxemos dois profissionais de altíssimo gabarito no mercado educacional e participantes diretos desses movimentos. Jefferson Vinhas, CFO e pró-reitor de Finanças da Unicesumar e presidente do Financias. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? Tudo jóia, Fred. Obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição. Maravilha. Além dele, temos a honra de receber aqui uma das principais referências em marketing educacional do país. Wilson Diniz, diretor executivo de marketing e vendas do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Tudo bem com você, meu amigo? Prazer em tê-lo conosco. Tudo bom, Fred? Um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Maravilha! Para fazer a mediação desse debate, temos aqui Júlio Borba, presidente do Linde Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, pode escrever no chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube, mais precisamente amanhã. Sem mais delongas, passo a bola para você, Júlio. Ótimo evento a todos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Jefferson. Grande prazer ter vocês hoje aqui. Nosso bate-papo certamente será de um nível muito elevado, né? Duas feras do setor e duas pessoas que expressam bastante o meeting educacional. Jefferson, com grande experiência de finanças. Jefferson, que eu conheci no Financis, que também já veio a Recife, né, Jefferson, pelo Líder Educação. Tivemos essa honra também, bater um papo aqui sobre finanças. E o Wilson, né, que, como o Fred já falou, é um craque, né, da parte de marketing. E Fred faz muita propaganda sua, viu, Wilson? Fred tem Léo também da FPS, são fãs e tem até carteira, tá certo? Já tem de fã-clube. Muito bom. Mas vamos lá, né? Como o Fred falou, tivemos vários movimentos na educação, né? O setor educacional brasileiro, ele é aparentemente blindado à crise, não é? Nós temos um setor que cresce no meio de uma pandemia, onde tem grandes, enormes fusões, não é? Eu queria, talvez, começar pelo Jefferson, né, que vai dar esse plano mais financeiro, Jefferson, mas me fala um pouco sobre sua visão sobre todo esse acontecimento no Brasil, dessas fusões, dessas grandes aquisições que ocorrem, mesmo em meio a pandemias, ao mercado ainda instável. Então, tudo isso você poderia citar para a gente. Olá, Júlio, obrigado pela introdução, obrigado, Fred. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui, Alexandre Pô está ali, né? Prazer falar com vocês. Wilson, acho que eu vou mais aprender aqui do que qualquer coisa, né? Assim, é uma fera aí do setor. E vamos trocar ideia, né? Eu fico completamente à disposição, né? Tem a Vandi aí, estou vendo muitas carinhas conhecidas aqui. É bom que a gente tá em casa, né? A gente está de uma maneira bem tranquila para falar. Respondendo a sua pergunta, Júlio, eu acho que o setor vive um momento bastante interessante, né? Eu não gosto da palavra blindada à crise, porque senão fica parecendo que a gente não foi
afetado, né, Wilson, de forma nenhuma, e isso não é o caso, a gente realmente foi impactado, mas eu acho que tem aí um mérito muito grande, né, e aí de pessoas como o Wilson, entre outros, que a gente acabou conseguindo fazer uma remodelagem muito rápida, né, do nosso negócio, e aqueles que, o setor, de certa forma, né, de maneira geral, ele se adaptou. Obviamente que já existia, né, uma tendência grande de hibridização, né, de trazer modelos de negócios aí mais voltados, né, ou menos dependentes de estrutura física, né, o que acaba que no momento como esse se mostrou extremamente, tornou-se quase que um hedge, né, falando das palavras financeiras aí, virou quase que um hedge do negócio, né, o fato de você estar preparado, e as instituições que não estavam preparadas realmente sofreram um pouco mais, né, eu posso falar aqui, por exemplo, pela Unicesumar, que estava extremamente preparada para esse momento, face ao EAD, né, bastante robusto que existe aqui na instituição, e que em menos de uma semana, né, mais precisamente 4 dias, o modelo já estava completamente refeito, assim como a Cruzeiro, enfim, outras instituições que têm aí né, muito fortes essa questão do EAD, e a gente tem notícias que, infelizmente, isso não foi né, vamos dizer assim, a grande... Isso não foi generalizado, né? Algumas instituições tiveram aí um tempo maior para se adaptar e acabaram com isso, talvez tendo algum tipo de prejuízo de número de alunos, enfim, uma evasão um pouco maior que aconteceu no setor. Face a esse, né? Eu estou fazendo um breve histórico aqui de logo quando a gente entra naquele modelo da pandemia, e logo depois, né, você vê ainda o setor pulsando aí, que é o grande tema que a gente está tratando aqui agora, né, dos grandes movimentos, né, o desejo, né, ou a continuidade do desejo, vamos dizer assim, de uma certa junção de interesses, vamos chamar, né, um setor que ainda é extremamente pulverizado, né, ainda é pouco concentrado, então existe ainda espaço, aí já talvez respondendo algumas questões que devem vir pela frente, mas é uma crença de que, não só minha, mas do mercado, que ainda há espaço, né, para consolidação. Então, é um setor que ainda tem bastante história, né, para contar em termos de consolidação. Obviamente, você vê movimentos, né, de várias naturezas, de instituições já nichadas que acabam né, fazendo ou tentando nichar cada vez mais, né, e tentando se diferenciar aí e conseguindo fazer por questões que os grandes grupos às vezes não conseguem em função do seu porte. Então você tem movimentos de todos os lados, né? Não quer dizer que o fato da consolidação ou do apetite para continuar consolidando tire espaço, né, de instituições de médio e pequeno porte. Na verdade, ela só faz com que acelere, né, o processo de diferenciação dessas instituições. Porque, na verdade, a gente tem aí dois grandes grupos, né, os grandes grupos, né, de instituição e os grupos daqueles que vão se especializar, que vão nichar. Né, aqueles que são pequenos e não são nichados, e eu falo nichados, né, que seja uma atuação regional forte, não só em termos de produto, mas também de atuação geográfica, aqueles que não fizerem essa blindagem fatalmente vão ter seríssimos problemas de continuidade, né? Eu prefiro falar assim de uma maneira bem franca, né, bem aberta, porque essa é a realidade, pelo menos que eu enxergo, não sei se o Wilson concorda, mas é a maneira como eu enxergo. Então, assim, de uma maneira geral, Juliette, deixando espaço também para o Wilson falar e depois a gente retomar nas questões, eu acho que esses movimentos já eram movimentos esperados pré-crise, né, eles estavam engatilhados, você vê movimentos muito interessantes aí, né, na história recente, não só de M&A, mas também de IPO, e aí isso o Wilson pode falar talvez um pouco melhor do que eu. Muito bom, Jefferson. Inclusive, essa questão de ser um setor blindado não existe, né? Na verdade, é uma brincadeira, mas que, logicamente, a gente sabe que isso mostra um planejamento muito maior, não é isso, Wilson? Quer dizer, que já vinha tido todo um planejamento do setor, o que é muito bom também. Legal, eu acho que o Jefferson falou muito bem, ele fez uma boa introdução aí, deu um bom highlight. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que, dando um passo para trás, a gente vê assim ainda é um setor com um grande horizonte aqui no nosso país, ainda
uma taxa líquida de penetração ainda baixa, a gente sabe disso, muito abaixo de que muitos países aqui da América do Sul. Quer dizer, a gente colocou milhares de pessoas no ensino superior, recente na história, ali no final da década de 90 até agora, com muito espaço ainda para colocar. Quer dizer, é um mercado grande, pungente, num país continental, com muitas possibilidades, e, como o Jefferson falou, ainda é um mercado muito pulverizado, e com muita oportunidade para isso acontecer, seja fusão, aquisição, aliança, e outros tipos de negócios, vamos dizer assim. Mas falando da blindagem do mercado e tentando responder a sua pergunta, de fato, acho que muitos dos movimentos que a gente vê, já estavam no momento pré-Covid, já estavam já em andamento, né? Ou muitas das coisas que, de fato, essa situação pandêmica trouxe é uma aceleração. Aqueles talvez mais frágeis ficaram mais frágeis, aqueles mais fortes sofreram também, mas conseguiram, de fato, passar e vão capturar oportunidades dessas fragilidades que vão se abrir nesse mercado, como qualquer outra indústria. Acho que todas as indústrias sofreram. Algumas outras menos, ou Ramparo, e-commerce, algumas outras. E nossa indústria sofreu, mas sofreu menos também, por uma característica de negócio estrutural. E algumas instituições estavam mais preparadas para sofrer muito menos, ou até avançar num momento como esse. Acho que o Jefferson pode falar bastante, num momento como esse, caixa é importante, né? Caixa é mandatório, né? Olhar o caixa da companhia, não tem jeito. Caixa é mandatório nesse momento. Mas eu acho que tem um momento que é pré-pandemia, que já acontecia, eu imagino, ou tenho uma leitura de que, nessas condições de fusão, aquisição, acho que está entrando numa terceira onda. Teve uma primeira onda lá atrás, começando com a primeira empresa que foi para o IPO, que fez uma aquisição, apesar que aquisições já acontecem há muito tempo, tá? Mais de 40, 50 anos. Eu soube que a Cruzeiro do Sul, na sua fundação há 50 anos, eu estava lendo, há 40 anos atrás, comprou uma faculdade do lado para ter a possibilidade de autonomia de alguns cursos. Enfim, isso sempre ocorreu, tá? Mas a primeira grande onda, mais ou menos há uns pouquinho mais de 20 anos, talvez, e acho que a gente deve estar numa terceira onda, onde, de fato, já estava se desenhando e todo esse movimento pandêmico de situação macroeconômica e da indústria favorece que essa nova onda vai se acelerar para um próximo curto e médio prazo. Então, de fato, respondendo assim, fazendo uma introdução, é um segmento super pujante, com muita oportunidade, baixa penetração, é um grande business que alia, como todos aqui sabem, um propósito gigantesco e é possível ter resultado financeiro e ter resultado de impacto, é possível ter os dois, não é ou é e, fantástico, mas de fato sofreu, mas sofreu menos que outras indústrias, mas fragilizou muita gente, que já estava fragilizado por N motivos, seja por um IAD ganhando força, ou os cursos híbridos, seja porque as diferenciações buscadas não são perceptíveis para o cliente, e você não consegue capturar valor. Se você tem diferenciação e o cliente não percebe, é custo. E no gerar no valor, é custo. Então, é um desafio de quem cuida do produto, do homem de marketing, tentar trazer isso para o diferencial percebido. Não é fácil, não é fácil. Mas, enfim, dando essa introdução, eu vejo que é uma terceira onda que vem para acontecer, tendo visto todo esse cenário. Muito bom, Wilson. Jefferson, gostei da colocação do Wilson, porque a gente acha que só existe essas fusões em grandes grupos, não é? Mas a gente percebe pequenos grupos, até grupos de interior, não é? Aqui no Nordeste tem muito disso, alguns grupos com 8, 9 faculdades que juntas, elas já somam um grupo mediano, não é? Já chegando a um grande, né? Essas fusões que acontecem, elas já começam a ficar na vista também dos grandes grupos, ou elas vão sempre acontecer, essa concentração não vai existir? Essa concentração, vamos chamar de microconcentração aí, né, ou concentração regional, ela vai continuar acontecendo. Obviamente que quando se chega num determinado porte, ela começa a chamar a atenção, né, dos grandes grupos. Então, a gente tem hoje um olhar muito atento, né, principalmente para a área da saúde, por exemplo, e aí a gente não está falando nem só do porte da instituição, mas sim do tipo, né, de produto que essa instituição tem. Então, EAD e saúde, particularmente medicina, viraram realmente um grande ativo, e isso é alvo de muitas instituições. Se você perguntar se isso vai ser sempre assim, né, daqui para frente, eu tenho
caem as dúvidas. Eu acho que a gente vive uma onda agora e daqui a pouco essas coisas tendem a não ter a mesma relevância, né? Ou a relevância vai mudar né, de ativo. Então, hoje talvez a área da saúde esteja em alta, já foi a engenharia há pouco tempo atrás, né? Todos vão lembrar. Hoje a engenharia está extremamente em baixa, as instituições com problemas para poder fechar suas turmas. Pode ser que daqui a algum tempo ela retome de novo e volte a ser, né, as licenciaturas de gestão já foram praticamente precificadas em AD, né? Não sei se o senhor concorda comigo, mas há uma pouca probabilidade disso se tornar, né, um ativo em termos de educação presencial. E, obviamente, né, voltando para a sua questão, né, essas microconsolidações, elas servem, inclusive, de proteção, né, então, em determinadas regiões, como você citou aí, né, em Pernambuco, algumas instituições se juntando, e aí não só por M&A, né, mas talvez por alianças e por parcerias, né, você tem todo um movimento de redes de cooperação também forte, no setor, algumas iniciativas aí de SEMESP, entre outros órgãos, estimulando, de certa forma, que essas alianças aconteçam, né, e de diversas formas, né, compras conjuntas, contratações conjuntas de fornecedor, enfim, uma série de possibilidades que eu acho que são alternativas, né, que ficam aí para as pequenas e médias buscarem o seu espaço ao sol, né, eu acho que a gente precisa criar, eu não gosto da temática de que os grandes grupos vão dominar, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que os grandes têm um papel muito importante quase que social, eu vou dizer aqui, né? Alguns não gostam desse tipo de assimilação, mas eu acho que quando você tem escala com qualidade, como esses grupos estão fazendo, como a Cruzeiro faz, como a Unicesumar faz, vou falar dessas duas aqui, né, para a gente ficar entre os debatedores, mas na hora que a gente fala de escala com qualidade, a gente está dizendo que a gente pode levar, né, uma educação de alto nível para os rincões desse país e transformando vidas, né, que é esse alinhamento que o Wilson bem coloca de propósito com resultado, né. Então, dá para fazer, dá para ter as duas coisas, então a gente tem aí N exemplos disso, né, estão aqui dois exemplos para dizer que isso é possível. Então, acho que procurar essa associação local faz todo sentido, né, para as pequenas e médias, né, e eventualmente pensar, né, num processo e no curto prazo, médio prazo, enfim, até onde o legado ali daquele grupo, né, estiver ao alcance, de eventualmente pensar num próximo passo, que seja um processo de M&A, por exemplo, né? Então, acho que esse processo é quase como uma prévia, né, de um movimento depois futuro. Acredito muito nisso como uma estratégia de defesa e uma boa estratégia de defesa para essas instituições. Bem interessante essa colocação, Jefferson, porque existe muita controvérsia, né, sobre essa coisa da qualidade, não é? E aí muitas vezes a gente chega em pequenas instituições que acreditam que prezam, né, a qualidade, mas elas não seguem nenhum padrão, elas não tem um setor exclusivo para tratar disso, não é? Isso dificulta, né, Wilson? Porque o crescimento com qualidade, ele pode acontecer, até porque você começa a criar várias rotinas, padrões, né, e trabalhar muito bem isso. Eu acho que, não, com certeza, eu acho que, como eu falei, não tem a letra ou, e por isso que é difícil, não pode ser trade-off, qualidade, tem que ser qual que é o planejamento, qual que é a entrega da instituição, o que ela quer entregar, ela tem que ser transparente no que ela quer entregar, a que nível de qualidade que ela quer entregar, o quanto que ela vai cobrar para aqueles serviços. Então, acho que ter esse propósito muito bem claro, ter um mapeamento estratégico muito bem claro do que ela entrega, do que ela oferece, é o primeiro passo de qualquer coisa. O primeiro passo de qualquer coisa é saber a realidade, né? De fato, uma realidade. E saber distinguir o que é barulho e o que é sinal. Acho que no mundo de hoje a gente tem que saber o que é sinal, o que é barulho, porque tem muito barulho, né? E nossa indústria, ela vive também de muitas ondas, né? Eu vou falar um pouquinho, o Jefferson entrou, vou costurar aqui, volto, Júlio, no teu ponto, e cada 6 meses parece que tem uma onda, né? A onda, eu vou mais recente, mas tinha a onda do FIES, a onda do financiamento próprio, tudo tem sua importância, a onda da medicina, se paga qualquer coisa por medicina,
que é importante, é um grande ativo, resiliente, importante, faz parte, é uma avenida, a gente acredita também, é do EAD, aí tudo é híbrido, tudo é presencial, acabou, é engraçado, e a gente, assim, com um pouco mais de rodagem na indústria, vê com cautela, de fato, há movimentos, há mudanças, é óbvio, mas saber enxergar o que é sinal e do que é ruído ou passageiro, todo mundo vai ter 1000 polos, né? Todo mundo quer ter 1000 polos. Não é a complexidade disso, né? Não é para todo mundo isso. Não é. E dito isso, eu volto na tua pergunta, emendo de qualidade. Dá para fazer, seja num grande grupo, em escala, é claro que tem um grande... Você fazer em escala não é mais complexo, você fazer... ou no marketing, aqui falando no marketing, falar one-on-one, a jornada, não é complexo, não é fácil. A gente dá umas cabeçadas aqui também. Já avançou muito, mas tem muita coisa ainda para percorrer. Mas em todas as frentes, eu acho que buscar, eu fiquei pensando agora, vocês estão falando de fusão, aquisição, poxa, vamos imaginar, né, nessa indústria tem 2.400, 2.300, 400 instituições de ensino, cerca de 1.000 instituições de ensino, tem até 500 alunos, 600 alunos. Como que estão essas instituições agora? Né? E claro, tem aquelas que são mais nichadas, outras estão mais ajustadas. Como que está a situação financeira das instituições que mudou, não tinha o arcabouço de tecnologia para fazer a migração que foi necessária para fazer no Covid? Não tem nenhuma aliança, nenhuma joint venture com nada. Que é uma coisa que faz tão sentido nessa indústria, eu não sei porque ela não anda, não avança, não sei se eu estou avançando na conversa. Eu sei que é difícil, é fácil falar, não é, mas é uma indústria que faz muito sentido. E a gente não vê isso funcionando muito bem. Ou tem pequenas iniciativas, né? Mas eu não vou senão eu vou acelerar aqui o papo, mas, Júlio, respondendo sua questão, não pode ser trade-off. A gente é executivo para isso, é para entregar alguma qualidade, pode ser um pouco mais, um pouco menos, alguma qualidade, e tentar cobrar pelo aquilo e se posicionar bem, de acordo com uma avaliação mercadológica correta. Acho que respondendo aí a sua questão. Sim, sim, muito bom. E fica à vontade, viu? Pode falar à vontade. Aqui é um bate-papo. E tá bom, né, Jefferson? Jefferson, voltando a esse tema, grandes movimentos. No mundo, nós temos outros exemplos de movimentos assim grandes dos outros países. A gente pode comparar isso que acontece no Brasil em algum outro país? Fala especificamente de educação, não? Sim, esse movimento grande, essas compras bilionárias que existem aqui no Brasil. Eu acho que, assim, eu talvez não teria números para te falar, te precisar, né? A gente vê o movimento agora da Laureate saindo, né, todos os ativos dela do mundo inteiro, então isso não é um movimento só aqui no país, é um movimento que aconteceu no mundo. Obviamente, esses movimentos também acontecem, né, em outros países, mas eu acho que o mercado brasileiro, e aí falando especificamente da educação, ele é um mercado que passa por um momento de ebulição, né? Então, o que está acontecendo aqui dessas negociações, eu vou usar dizer aqui, talvez sem dados, né, para te apresentar, mas vou usar dizer que é muito particular do nosso mercado nesse momento, né? Então, a gente está passando por um processo, primeiro que vem, né, as ondas de profissionalização, como o Wilson bem disse, né, são as ondas de profissionalização já aconteceram, né? Então, você tem aí um nível de executivos, um nível de pessoas à frente dessas instituições bem mais maduras, né, do ponto de vista de mercado. É um mercado que amadureceu, né, nos últimos tempos. Então, discussões que você vê hoje, né, em determinado nível, você não via, né? A gente está no mercado há algum tempo aí, né? A gente não via tempos atrás, né? Então, há realmente essa fase. Então, o que eu te diria que é particular, tá, Júlio, o que está acontecendo aqui conosco agora, e tende a ser cada vez mais, né? Eu acho que, particular no sentido da forma, né? O Brasil tem, né? Eu acho que a gente tem aí a síndrome do patinho feio, né? Mas é importante a gente dizer que tem muita coisa boa sendo feita aqui, e eu acho que daqui a pouco eu vou, né? A gente sempre traz os nossos exemplos, né? Não tem como ser diferente, mas, por exemplo, a gente acabou de fazer aqui uma parceria, eu sei que o Cruzeiro também tem
iniciativas parecidas de botar o modelo no chão e fazer de novo, né? E pensar no que está sendo feito. Então, se transatlânticos, como as nossas instituições aí, talvez mais a Cruzeiro do que a Unicef do Mar, né? Mas se transatlânticos estão botando o modelo no chão e refazendo, por que não, né? Instituições, talvez com um poder de manobra mais fácil, também não podem fazer. Você vê iniciativas muito bacanas, né? Em Celso Lisboa, no Rio, enfim, você tem gente fazendo coisa muito boa, rapidamente ali se mexendo, e isso vai dar samba aí, né, daqui a pouco, porque os resultados vão vir. Né? Acabamos de fazer, nós fizemos aqui uma parceria com a Monte Rei é quarta colocada em ranking da Times Higher Education na América Latina, e assim, não é à toa, é para fazer um negócio diferente, e aí, por que eu estou falando? Você me perguntou de questões de mundo, né, de analogia dessas transações, eu estou falando que aqui no Brasil, e eu acho que, e com certeza, investidores enxergam isso, né, o que você vê de movimento, né, transformando a educação, e não é uma ação isolada aqui e ali, né, você tem um movimento mesmo né, obviamente, também pressionado pelo mercado, né? Acho que o Wilson vai concordar comigo, passou da hora, né? Passou da hora das instituições se repensarem, né? Já não dá mais para a gente fazer a mesma coisa que faz há muito tempo e querer resultado diferente, né? Não vai acontecer. Então, fizemos uma pesquisa com os nossos, como ouvir os empresários aqui, que eu acho que é coisa que todo mundo faz também, mas a gente toma um susto cada vez que você conversa com os empresários, né, de falar assim, olha, peraí, o que a gente quer não é exatamente o que vocês estão fazendo, né, então a gente ainda está tendo que remodelar o profissional que vocês estão entregando, está faltando ainda, por mais que você vê uma evolução. Então, eu acho que isso, essa forma, por isso eu estou falando da particularidade do cenário nacional, e é uma visão pessoal, tá? Eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que a gente está passando, nós estamos com movimentos aqui no Brasil extremamente interessantes, que vão virar ativo daqui a pouco, né? E daqui a pouco eu estou falando de 4, 5 anos, né? É hora que um ciclo, né, virar e a gente começar a entregar profissional diferente para o mercado, porque diferentemente dessas instituições de renome internacional, aqui no Brasil a gente consegue fazer com escala, a gente consegue fazer questões de qualidade com escala, né? Então aí as instituições para provarem que isso existe. Então assim, eu sou um entusiasta aí do setor, né? Então se tiver investidores ouvindo aí, pode colocar dinheiro no setor que vai ter retorno, pode comprar as ações aí que o Wilson vai vender daqui a alguns dias, porque não tem erro, né? O mercado educacional tem muito a trazer de retorno. E ainda tem muito a crescer, né, Jefferson? Se a gente vê o número de pessoas que estão fora da escola, fora de faculdade, tudo isso, a gente tem um universo gigante aqui, não é? Sem contar ainda com as escolas técnicas, não é? Que é uma coisa que a gente tem que ver, também é um mercado bem, bem precioso. Mas, Wilson, eu acho que Jefferson falou uma coisa interessante, que foi a educação não está mais somente essa parte de fusões e aquisições, as pessoas não estão vendo somente mais faculdades, universidades, né? Nem grupos. Já começam a ver alguns sistemas educacionais, sistemas digitais, plataformas, tudo isso, né? Sistemas educacionais e também as escolas. Né? As escolas de ensino médio também estão passando por isso, né? Isso é um movimento de mercado. As escolas de ensino médio também já são alvo ou não? Ou ainda é algo muito pequeno? Olha, a gente está falando aqui de uma vertente que é ensino superior, né? Que é uma vertente, acho que a maior vertente em monetização, mas tem outro, como você falou, tem sistemas, tem cursos livres, enfim, tem uma série de... É um universo, é apaixonante, como vocês falaram, de educação, né? A gente está falando de um negócio que é para a vida toda, né? Cada vez mais o cliente, o aluno, está se transformando um usuário de consumir educação. E a gente quer um usuário para a vida toda, né? A gente não quer que ele estude muito tempo uma vez só, a gente quer que ele estude muitas vezes ao longo de toda uma vida. E acho que essa bola está quicando no mundo, a educação está em xeque no mundo, mas é um outro ponto. Júlio, me perdoa, me distraí aqui, o que você perguntou mesmo? Não, essa questão já chega a ter movimento ou ainda é algo muito pontual? Questão das aquisições de escola, de sistemas educacionais, tudo isso. Não, fechado. Eu acho que assim, o que aconteceu no ensino superior tá acontecendo também nas outras vertentes, vamos dizer assim, de educação. São indústrias
estão na indústria de educação, são negócios diferentes, tem outra dinâmica. Você fazer escala em educação básica é diferente de fazer escala em ensino superior. É um outro tipo de cliente, tem o pai e a mãe ali por cima na atuação. Vou falar uma palavra aqui, me perdoe, você colocar uma série de colégios em cima, criar escala, empilhar, não é a mesma coisa. Você fazer greenfield, flagship, não é igual. É possível fazer? É. Mas não é o mesmo modelinho de replicação de ensino superior, de quem estava acostumado a fazer ensino superior, que é uma outra dinâmica, no meu entendimento, mais fácil. Educação básica tem um pouco mais de complexidade, mas é possível também. Então, quando você falou educação básica, ensino livre, técnico, sistemas de ensino e outras vertentes, muitas vezes não são nem exploradas pelo ensino superior, mas de outras startups que vêm e fazem melhor que a gente. É demais isso. Mas vem de pós-graduação melhor que a gente, curso livre melhor que a gente. Fala, caramba, como é possível? Mas isso vai acontecer também, não tem jeito. É um negócio, tem oportunidade, tem gente olhando ali, querendo entregar, querendo gerar negócio, querendo gerar um bom produto de qualidade, querendo escalar, querendo se diferenciar, querendo ser nichado, querendo ser pequeno, querendo ser grande. E, como o Jefferson falou, e você vê na pergunta anterior, né? Em termos de ambiente, de negócios, de educação privada, o Brasil está entre os melhores mercados do mundo para negócios, para educação. Por características lá de trás, que flexibilidade, for profit, como entrou o EAD, com seus prós e contras, mas, enfim, tem alguns países no mundo que têm uma dinâmica, até por ter uma população muito grande, etc. Mas aqui, como business, é um dos 3 ou 4, eu podia falar tranquilamente como negócio. E aí, claro, se fez no ensino superior, vamos replicar o modelo na educação básica, vamos replicar. Dá para fazer, respondendo a sua pergunta, estão se fazendo, vai acontecer, é mais complexo. E a velocidade não é toda aquela. Lembra que a gente falou de onda? A onda é mais uma. E eu não estou falando que essas ondas que eu comentei não são relevantes, elas são. Mas acho que às vezes tem muita fumaça e pouca ação de fato. Mas tem gente fazendo coisa muito boa, muito bem orquestrada, sabendo que menos barulho e fazendo o que tem que ser feito em todas essas vertentes. Então, acho que é um segmento que, quando você amplia para todas essas vertentes, é fantástico, e tem muita oportunidade em todas essas vertentes. E é um mercado que não para, né, Wilson? Assim, tudo é educação. Se a gente perceber hoje em dia, as empresas precisam de educação, tecnologia, tem muita coisa ainda a ser feito, né? Acho que sim, acho que sim. Acho que tem algumas indústrias que me chamam a atenção, vou falar um pouco do meu radar, né? Você tem a relação de crédito, né? Pagamento, essas fintechs, é uma coisa que está acabando com fricção, está remodelando, está criando ecossistemas, né? De relacionamento com o cliente. A parte de saúde está andando e parece que está andando mais na frente do que a gente, tá? Essa é a minha sensação. Como o uso da tecnologia dentro do negócio, enfim, por algumas características. E tem a própria parte de educação, que também está, de fato, em ebulição, seja por questões de negócio, a questão do processo de aprendizado, tem muita coisa legal, muita coisa boa sendo feita, entregue por instituições pequenas, grandes, e tem gente fazendo coisa boa, mas não está fechando a conta, e vice-versa, é uma coisa que tem que se pensar. A gente tem que entender do negócio educação, mas tem que entender de negócio, que é a hora de mudar, vender, comprar, sair, se posicionar. Então, a gente, às vezes, fica entendendo muito do negócio, mas eu me colocando na cabeça de muitos mantenedores, muitos donos de ensino, nesse Brasil todo, poxa, o que fazer? E, né, ou fases de vidas diferentes, enfim, tem uma série de características, mas a gente precisa entender de negócio. Qual é a hora de parar? Qual é a hora de se juntar? Qual é a hora de avançar? Qual é a hora de se... Então, não só do negócio de educação, que às vezes tem gente que conhece muito bem aquilo profundo, mas não entende de negócio. E olhar um pouco para frente é importante para essas instituições, sejam grandes, como a Cruzeiro, a Sesumar, ou outras tantas maiores, ou médio porte, ou as pequenas, que eu me pergunto, o que estão fazendo? Como que vai se sustentar? Né? Que muitas dessas pequenas que ofertam cursos presenciais estão perdendo para o amigo do lado do EAD. Né? Como mudar a estrutura de custo para você? Porque você não vai passar no preço mais. Até gostaria, mas não é. Então, assim, e como colocar entender toda essa cadeia, né, de colocar o cliente
no centro do negócio, né? E daí traz formular toda a estratégia, não mais ao contrário, como era 20 a 30 anos atrás. Então, esse é um pouco da minha sensação aí em relação a esse tema. Muito bom. Fred, você tem pergunta agora, né, amigo? Tenho sim. Bom, como o Júlio bem colocou ali no início da conversa, né? A gente tem aqui a perfeita representação do que a gente acredita no nosso evento, né? O Meeting Educacional de Marketing e Finanças. E aí eu sempre gosto de fazer perguntas, fazer a mesma pergunta para os dois, principalmente quando são pessoas assim com grande expertise em suas áreas, exatamente para trazer, ao mesmo tempo, a visão específica do cara de finanças sobre a parte de finanças e de marketing também, mas também o que ele pensa, o cara de finanças pensa lá sobre posicionamento de mercado, o que o cara do marketing pensa sobre o caixa, enfim. Então, dado esse contexto, eu queria perguntar para os dois, né, a gente pode começar com o Jefferson, assim, tirando o aspecto de localização, a parte estratégica, etc. Se tanto na Unicesumar quanto na Cruzeiro, vocês estivessem encarregados de fazer lá uma análise de uma determinada instituição, por exemplo, para fazer uma aquisição. O Wilson já falou sobre o caixa, ok, claro, isso é uma vertente, mas assim, vocês estruturam essa análise de que forma? O que vocês vão olhar? Claro, basicamente, né? Lógico que uma situação como essa envolve todo um plano de negócio, alguma coisa muito, muito, assim, bastante elaborada. Mas o que vocês, assim, enquanto profissionais, o que o Jefferson, o que o Wilson olham, assim, tem um checklist na cabeça para fazer essa análise? Bom, você pergunta para mim primeiro se o Wilson deveria, né? Ele que é melhor você perguntar para ele primeiro, depois eu copio o que ele fala, né? Vamos lá. Bom, Fred, além obviamente, que o pacotinho, né, financeiro, enfim, né, de mercado e tal, as informações básicas, né, são sempre as que você já mencionou, mas se você está me perguntando de algo mais, né, eu diria que e eu estou falando, né, a Unicesumar não é uma instituição que está nesse processo, né, nem de aquisição, né, só para a gente deixar bem claro aqui, nem adquirindo e nem sendo adquirida, né, então não é um processo que a Unicesumar hoje vive, mas assim, eu te diria que uma questão importante é um alinhamento de propósito, né, um alinhamento de visão de mundo de negócio, né? Então, você tem algumas instituições, você vê um claro alinhamento, né, para que possa... É muito importante você escolher, né, ou no caso do sell side, aí, escolher para quem você vai vender e, obviamente, no caso do comprador também escolher os seus ativos com base em alinhamento de propósito. Então, assim, acho que obviamente as questões de resultado financeiro são super importantes, né? As questões de mercado, de posicionamento de mercado e de produto também são super importantes, mas eu falaria, né, eu acho que existe principalmente pelas características das instituições, né, talvez os grandes grupos, a grande maioria pode ter perdido, né? E eu não falo de Cruzeiro e Sesumar, eu falo dos outros grupos, porque aqui você tem dois exemplos de instituições que mantêm até hoje, né, os seus valores, as suas características muito, muito fortes, né? Então, tem as figuras, inclusive, dos fundadores, né? São figuras extremamente fortes nas duas instituições e que eu te diria que não é um processo, né, que você faria, e talvez o Wilson pode contar mais, ele tem, né, a Cruzeiro tem mais experiência nesses processos e mais movimento nisso, mas eu tenho certeza que ela não faria um movimento onde não houvesse esse alinhamento de propósito né, dos valores institucionais, né? Então, você tem aí, algo além, né, do pacote básico aí de informações que normalmente se disponibiliza, né, em processos de M&A.
Bom, vou entrar aqui continuando aqui o bate-papo sobre esse tema. Eu acho que, assim, num processo de buscar, primeiro precisa ver se essa é a estratégia e crescimento inorgânico por meio de aquisição, então se está isso bem definido. Vou falar um pouquinho da Cruzeiro. É uma avenida que responde por 45%, 50% do crescimento dos últimos 6, 7 anos, o outro restante foi orgânico, importante, e a gente leva em conta algumas questões para o nosso modelo. Não é um manual, tem outras decisões que podem levar por um outro tipo, uma outra estratégia, para buscar esse tipo de ativo que a gente busca. Então, esses são ativos que tem que ter uma característica de regionalidade, uma força regional muito forte, tem que ter uma reputação na região onde atua, tem que ter um certo volume de alunos, tem que ter uma representatividade naquela região, tem que ter geralmente, são instituições que gozam de autonomia, seja centro universitário ou universidade, que por ali passou uma série de estudantes, que tem envolvimento com a comunidade, que tem um legado, né? E que, de fato, a gente olha que tem valores compatíveis, por mais que depois que você faz um processo desse, você tem que fazer uma série de alinhamentos, mas que tenha todas essas características, que muitas vezes é líder regional, líder naquela cidade, naquela região, ou vice-líder, é isso que a gente busca, e a partir disso, plugar o modelo acadêmico, o modelo financeiro, o modelo comercial, corporativo, nas instituições, e preservar a característica na ponta da instituição. Então, a nossa estratégia, como vocês sabem, é multimarca, a gente preserva todas as marcas, a identidade, mas a gente, de certa forma, pluga esses modelos, que são revisitados, não quer dizer que, às vezes, alguma prática de alguma instituição na ponta seja melhor do que a nossa, a gente pode trazer, escalar, isso acontece algumas vezes, mas a gente tem um modelo, que a gente acredita que traz uma eficiência de melhorar os indicadores acadêmicos ao longo do tempo, desde o momento da aquisição até o momento de hoje, e melhorar o indicador acadêmico é uma missão, melhorar a receita é a segunda, e criar crescimento de base de alunos e o EBITDA, a margem. Então, é fazer as 4 coisas em conjunto. A gente tem a gente fica muito contente de ver todas as aquisições que a gente fez nos últimos 10 anos, e mais ou menos uma por ano, apesar que no último ano foi 2, de todas elas apresentarem um crescimento de receita, de base de alunos, de indicador contínuo do IGC e de margem. Então, falando, poxa, estamos no caminho certo. Não quer dizer que não teve solavancos ali no meio do caminho, mas a gente está no caminho certo, é isso que a gente persegue. Então, assim, esse é o nosso modelo que serve para a gente, para a nossa estratégia. Agora, assim, cada instituição, cada grupo, tem que ver qual é a sua estratégia, que tipo de instituição é interessante e relevante. Para o nosso negócio, isso é importante, porque no momento de crise, não adianta, o rio corre para o mar. No momento de crise, marcas mais relevantes sofrem menos. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, dando um exemplo, a gente tem uma Universidade de Franca na região, ela é líder lá. Ela sofre muito menos que todos aqueles menores do lado. Ou se cai menos. Porque, poxa, ali passou, o prefeito estudou lá, o médico da cidade estudou lá, o outro, tem relevância. Então, as instituições que têm essas relevâncias são plataformas muito mais fortes no momento desse. No momento que depura, eu posso perder um pouco para o EAD, mas eu também tenho. Eu posso perder um pouquinho para o presencial, mas eu também tenho. Só que o aluno que quer uma experiência universitária, numa instituição de mais renome, de história, lá em Maringá, não adianta eu abrir Cruzeiro e pintar lá de azul Cruzeiro. Não dá. Lá tem dono. Entendeu? Eu vou ter que investir demais para querer fazer isso. Então, só iria para Maringá se tivesse uma segunda colocada muito forte, que tivesse de acordo com esses indicadores que eu comentei. Então, o que eu quero dizer assim, no momento como esse, ou para onde vai as próximas ondas, essas marcas vão ter mais vantagens competitivas sobre marcas que não fizeram, ou não puderam, ou passou, e aí vão sofrer muito mais todo esse cenário mercadológico que a gente tem visto. Então, acho que esse é um ponto importante. Só complementar, Fred, primeiro eu fico feliz com a informação de que o Wilson não vem para cá, tá? Eu já ganhei aqui a tarde, então assim, eu já estou feliz. Mas só fazer uma complementação de estratégias, né? Então, assim, como a Cruzeiro tem
uma estratégia de aquisição ao longo dos tempos, e aí o Wilson fala, né, de 46% do seu crescimento se advindo das aquisições, a Unicesumar 100% do crescimento dela é orgânico, né? Então ela não tem aquisições na história, e hoje é um número extremamente significativo aí de alunos aí representativo, e que eu falo que é uma outra trajetória, né? Então, não só a trajetória de aquisições, ou seja, de qual lado, né, adquirindo ou sendo adquirido, mas há também um caminho, obviamente ele é mais árduo, né, ele é um caminho que talvez demande um pouco mais aí de estrada, né, para que você faça esse processo crescer, mas o crescimento da Unicesumar é coisa de 7, 8 anos, né, para cá, então não é nada, há uma instituição de 30 anos, né, mas que atingiu esses patamares, né, de alunos no seu histórico recente. Obviamente, com uma pegada diferente de fazer, né, e uma instituição de interior, né, assim, Maringá não obviamente, a melhor cidade do Brasil para se viver, né, como diz o reitor aqui, só não mora em Maringá quem não conhece Maringá, então já fica o convite aqui para todos, mas é uma cidade belíssima, mas ela não é uma cidade num grande centro, né, onde você está ali ancorado com um volume significativo de alunos, e hoje a instituição tem aí a quinta ou a sexta posição em termos de número de alunos do país, né, numa trajetória aí muito construída pelo EAD e de forma orgânica. Eu só queria trazer esse ponto para ressaltar que são estratégias diferentes, né, então não há um caminho único aí para seguir. É possível fazer, obviamente, fazendo diferente do que os outros fazem, senão a gente chega nos mesmos lugares. Né? A Unicesumar é um grande exemplo, né, Jefferson? Isso daí. Eu me encantei. Né? Eu sou suspeito para falar, né? Eu venho de uma instituição pequena, né? E onde a gente fez essas estratégias de consolidação regional, então ali no sul de Minas, uma instituição com 8, 9 mil alunos, que foi ali, comprou uma instituição de 500, comprou uma instituição de 1.000, né? Então você vai ali, fortalece, chega ali nos seus 12, né? Mas você vê que é difícil, né? Não e a Unicesumar é um grande exemplo realmente de histórico, né? De como é que se conseguiu fazer algo extremamente interessante aí, diferente no país. Só complementando aqui na Cruzeiro, a gente tem todas as avenidas, né? Avenida de crescimento inorgânico, que é uma avenida importante, e também da crescimento orgânico também, né? Então, também fizemos também um crescimento orgânico com ampliação de unidades, de polos também. Então, também a gente usou também algumas avenidas de acordo com um planejamento lá traçado de alguns anos atrás. Mas, de novo, não tem manual, tem que cabe para cada uma, e acho que isso que é importante a gente saber qual é o caminho de cada instituição, de cada grupo, seja grande, médio ou pequeno. Lu, você tem pergunta, né, amigo? Opa, amigo, tenho sim. Para o Wilson e o Jefferson. Quando a gente fala de grandes movimentos no mercado educacional, e aí buscando... A gente tem um cenário antes de 2011, entre 2011 e 2014 tivemos um cenário do FIES. Em 2015 nós tivemos um cenário assim, vamos falar de crédito educativo próprio, financiamento de cada instituição, e depois a gente teve um cenário aí de guerra de preço dos grandes grupos. Agora tivemos um cenário da pandemia, e a gente sabe, como bem Júlio e Jefferson falou, é um mercado muito grande esse mercado da educação superior, e tem uma oportunidade ainda para crescer ainda mais. O que é que vocês enxergam, como é que vai ser isso pós-pandemia? Será que, de fato, a base DAD vai crescer ainda mais e as pessoas que não tiveram oportunidade ou não aceitavam o EAD, eles agora tiraram nessa pandemia essa prova de que não, o EAD realmente é bom, eu consigo continuar e vou manter? Ou não, a gente acha que o cenário ele vai ser um híbrido? Eu queria entender o ponto de vista de vocês de pós-pandemia. Pergunta de $1 milhão? Mais ou menos, mais ou menos. Por isso que eu vou deixar você falar primeiro, que aí depois eu só emendo. Não, imagina.
Eu acho que assim, acho que a gente estava falando um pouquinho lá no começo, né? Tem ondas e tem hoje essa onda do que é EAD, do que é híbrido, né? O presencial com os 40% virou um híbrido, na verdade, né? E cada instituição tem que ver o que ela acredita e como ela entrega, por meio que ela entrega, e independente do meio, entregar a qualidade proposta e do que ela se propõe a oferecer para o cliente. Eu entendo que, assim, como a gente falou, o Brasil ainda tem um horizonte gigante ainda, tem muita gente fora do banco escolar, seja na educação básica, por mais que o estoque de saída do ensino médio vem caindo ao longo do tempo, o bônus demográfico do país a gente não aproveitou como deveria se aproveitar, não na nossa indústria, no país como um todo, mas tem um horizonte muito grande ainda de crescimento, você tem um volume de gente fora dos bancos de escola de ensino superior, que está na iniciativa privada, está trabalhando e precisa alterar o curso da sua carreira, se qualificar, melhorar a empregabilidade, então, assim, tem muito, bem parrudo, já que a nossa taxa líquida ainda é muito baixa de penetração no ensino superior, como a gente mencionou no começo. Dito isso, algumas carreiras, alguns cursos, de fato, o EAD, ele entrou no Brasil como um curso de acesso, né? Ele entrou com preço errado, o que guerra de preço, é competição. Eu vejo uma coisa, eu sei que existe os movimentos, guerra de preço, acho que tudo se acomoda, se depura, e em algum momento se normaliza. Então, EAD, num país continental, de renda média e pobre, estava na cara. Não tem muito. E aí, quando você começa a ver que a experiência que o presencial dava, o aluno começou a perceber, poxa, essa plataforma aqui me atende. Ao mesmo tempo que tem muita coisa que lá no começo não era tão boa, tem muita coisa boa hoje sendo feita no EAD. Olha o trabalho que a Cesumar faz no EAD. Fantástico. A entrega. Tem problemas? Tem, como aqui da Cruzeiro também tem, mas é fantástico. Você consegue entregar bons indicadores nas avaliações que tem do MEC, tão boas como o presencial, em algumas carreiras melhores. Quer dizer, tem coisa para melhorar. O cliente te compara quando ele vê lá o EAD com, poxa, o Netflix é mais fácil de buscar, o YouTube, o professor é melhor. Quer dizer, olha com que o cliente compara a gente. E eu acho que essa indústria ela vai andar para isso. Então, vai ter muita coisa boa nesse EAD também. Muitas carreiras que se adaptam melhor. Na verdade, eu acredito que tem espaço para todos os públicos. E aí é perfil socioeconômico e atitudinal. Tem aquele que tem mais bolso e quer experiência acadêmica, e quer a vivência. Tem aquele aluno que ele quer aquela carreira, que ele quer o ginásio, ele quer o arquibancada, ele quer a vivência. E também, mas ele está exigindo um outro tipo de presencial. Ele quer o que ele quer, ele quer aquela sala de aula, professor passando o conteúdo, ou ele quer discutir um problema, ou ele quer discutir um debate, o professor como arquiteto do conhecimento, e não gerar... Porque o conteúdo você dá numa plataforma. Agora, lá na sala de aula, é para botar a mão na massa, para debater, para criar luz sobre os temas, para ter um cidadão melhor, um profissional melhor. Então, a gente tem que botar em xeque nosso modelo aí presencial também. Mas, dito isso, existe público para esse presencial, para um EAD chamado de semipresencial com alguma presencialidade e para um EADzão. Existe espaço para esses três, ou tudo que vier aí no meio, tá? E existe tamanho de mercado para cada um deles, de acordo com a região. Então, para esse presencial, aí tem as instituições mais elite, top, premium, de massa mais premium, massa mais baixa, tem de tudo ali. E existe aquele aluno que pode pagar e quer essa experiência, vai para um lado, aquele que não pode pagar, mas não tem tempo, vai no outro, e aquele que não tem tempo e também não pode pagar, vai no EAD, que cada vez mais entrega um produto de qualidade. Então, num país de 210 milhões de habitantes, com uma série de características, há espaço para esses 3, 4 tipos de produtos. E acho que o EAD fez um crescimento muito grande, já virou basicamente a base de ingressantes, isso não tendo todos os cursos, né? De todos os cursos, se você fazer mesmos cursos, já é maior. Você não tem alguns cursos que não vão nem se adequar a uma questão totalmente online, a gente sabe disso, mas tem um curso do direito, que aí é uma discussão, a hora que entra o direito, aí muda de novo o jogo, né? Mas eu acredito que há espaço para todos, e para marcas bem posicionadas, poxa, o presencial vai acabar também, não, mano, não vai. Aquele público que quer buscar aquele tipo de aquela marca que tem aquele diferencial, que é mais aspiracional, que é relevante, ela vai continuar sendo. O rio corre para o mar, não tem jeito. Quem vai sofrer são aquelas menos relevantes, que não tem uma reputação, uma tradição, uma reputação, ou que estão fazendo movimentos equivocados ao longo de algum tempo.
essas vão sofrer. Porque o cliente não vai ver diferencial entre fazer um EAD de R$200 ou pagar 600 no curso de administração. Mas, assim, respondendo a pergunta bem clara, eu acho que o EAD ainda cresce um pouquinho mais e se acomoda. E aí a gente vai ver um presencial nesse modelo novo, esse EAD com semipresencialidade, menos semipresencialidade, com a instituição buscando o seu formato, na sua regionalidade, para atender aquela demanda, e acho que é possível todos se conviverem. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu acho que como montar tudo isso, matrizes mais unificadas, explorar isso em larga escala, isso é um desafio nosso aqui, grande, para que você otimize e entregue um bom produto, seja por formato que for. E deixa o cliente escolher, se ele quer começar por ali, mudar para cá, vir para cá. E acho que tem bolsos e perfis socioeconômicos, culturais e atitudinais. Eu trabalho com vendas, rodo, tenho 3 filhos, não tenho tempo. Não adianta, não vou voltar para o banco escolar, ficar 5 dias por semana, ou 4, 5 dias. Não vou para... Desculpa, perdeu, não vai mais voltar isso. Mas acredito que nos próximos mais uns 2 anos se acomoda. E aí acredito que a gente tem mais ou menos 6,5 milhões de alunos no ensino privado, acho que mais 1 milhão entra no sistema nos próximos 3 anos, é possível se equiparar meio a meio entre presencial e EAD, acho que todo mundo está há muito tempo com essa informação na cabeça, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas acho que se acomoda mais ou menos por aí. E tem espaço para todo mundo que sabe jogar o jogo de cada um desses formatos e que se preparou para essa realidade. É claro que grupos maiores, que tenha todos os tipos de formatos de portfólio completo, em todas as áreas de conhecimento, em todos os modelos, vão ter uma vantagem competitiva de ofertar, de entregar ensino superior em formatos que se adequem a necessidades diferentes de cada um dos clientes. Acho que esse é o ponto. Não sei, Jefferson, o que você acha? Cara, eu vou endossar a sua fala, assim, talvez só complementando, acho que faz total sentido isso que você disse, e essa quantidade, né, ou essa flexibilidade de modelos, eu só acrescentaria que vai caber à instituição, né, de saber lidar com essa flexibilidade. Ela precisa e vai precisar, Luiz, de alguma forma, ter a oferta, né, dessa trilha, vamos dizer assim, de produtos e serviços para que você tenha flexibilidade na captação, né? Senão vai haver um problema sério aí de enfrentamento, né, de concorrência. Então, acho que esse é um papel. O que você traz na sua pergunta é uma provocação, né, inclusive para que as instituições olhem para frente e se vejam ou não nesses 4 modelos que o Wilson muito bem coloca, né? A gente está falando de EAD, a gente está falando de presencial, a gente está falando de híbrido a partir do EAD e híbrido a partir do presencial, né? Basicamente, a gente está tratando aqui quatro grandes modelos, e, obviamente, a instituição ter a consciência de que ela precisa dar essa flexibilidade ao seu aluno, né? Então, o aluno pode começar aqui e migrar para lá e depois voltar para cá, mediante o segmento, mediante preço, mediante público, mediante, enfim, as diversas categorizações aí que existem. Então, acho que o Wilson resumiu muito bem aí o que vem pela frente. Fred, você tem outra pergunta, amigo? Isso, só para a gente... Primeiro, deixa eu fazer um parênteses até em cima da pergunta que eu fiz, e é mais ou menos o espírito da próxima, tá? A ideia aqui, naturalmente, até inclusive a escolha assim, de vocês foi para que a gente não necessariamente fique exemplificando as coisas, tá? Entre no mérito, assim, institucional. Então, quando a pergunta sobre qual o posicionamento de vocês, né, frente a uma fusão, uma aquisição, enfim, ela é muito mais conceitual, tá? A intenção, eu sei que Cruzeiro tem um posicionamento, Unicesumar tem outro, mas a ideia aqui é a gente trazer um pouco, assim, da experiência de vocês. O Jefferson disse, né, já participou de um outro contexto, onde tinha lá uma outra estratégia, o Wilson também passou por uma série de situações aí, tá? Até talvez seja até um complemento da minha pergunta e pegar aí o gancho de alguns comentários que foram feitos. Além do que se refere a posicionamento de mercado, como o Wilson bem colocou, a questão financeira, como o Jefferson bem colocou, caixa, etc. E aí, pegando o gancho daquilo que o Wilson trouxe também,
entender de negócio, mas também entender do negócio e educação. Isso é fundamental, né, para todos os profissionais. Como que as boas práticas educacionais da instituição, o modelo educacional, como é que isso, qual é o peso que isso tem na hora de fazer uma análise, e ainda mais, como que uma instituição menor pode se utilizar de um modelo educacional, de boas práticas educacionais para se diferenciar nesse mercado? Quer dizer, o peso disso em relação a, por exemplo, a uma instituição que tem ótimas práticas educacionais, tem um modelo bacana, mas de repente tem ali alguma questão de mercado ou alguma questão financeira. Como é que vocês avaliam e botam na balança essas duas coisas? Deixa eu só, talvez, introduzir aqui, Wilson, assim, no sentido de... eu acho que, assim, Fred, você conhece, né, a realidade, por exemplo, do Financis, né, e as trocas de informações que acontecem, né, nesse fórum. Eu estou dando só um exemplo, a gente tem aí uma série de outras possibilidades. Eu acho que boas práticas independe do porte, né, da instituição. Você pode ter boas práticas se você tem 100 ou se você tem 100 mil alunos, né, basta que você faça ali ou entenda do que você está tratando. Eu acho, quando eu disse que a gente já tinha passado até da onda, né, de profissionalização, por exemplo, no setor, talvez eu faça até uma correção. A gente ainda vê alguns pequenos exemplos de falta, né, dessa primeira onda lá atrás, né? Eu lembro da gente discutindo lá atrás, lá no início dos anos 2000, o setor precisa se profissionalizar, né? E às vezes a gente vê que ainda algumas instituições não fizeram essa mudança. E a gente precisa encarar, né? Encarar isso de frente. O fato de você estar vendo o mercado em ebulição, né? Vendo que há uma grande corrente de consolidação. E onde é que eu me coloco nesse movimento todo? Eu acho que é um olhar para dentro. Eu não sei se essa foi a intenção da sua questão, mas assim, no sentido de qual é o meu momento enquanto instituição de ensino frente a esse movimento todo que está acontecendo. É um momento que eu olho para trás, vejo tudo aquilo que eu fiz, já acredito que o legado está entregue, ou de certa forma tem aí uma história a ser, né, que já foi contada e posso agora dar perenidade ao meu negócio por meio de um processo, por exemplo, de M&A. Eu acho que é uma escolha, né? Ou outra, não, eu olho para trás e vejo que ainda posso fazer muita coisa para frente da forma como eu estou e vou aguardar um outro momento, não é? Então, esse olhar para dentro, e eu acho que aí, né, você também tocou nesse ponto de tentar entender o seu momento frente ao que o mercado se desdobra, eu acho que é crucial. Não tem certo ou errado, né? Não tem de forma nenhuma. Às vezes, e aí eu falo aqui para as instituições de médio e pequeno, pode ser que algumas instituições grandes, ou mesmo bancos de investimento, cheguem e falem o seguinte: olha, a hora é agora, se não for agora, não vai ser. Se o momento se você não fizer em 30 dias, você não faz mais. É óbvio que isso vai acontecer, né? Principalmente tratando de bancos de investimento. Eu não estou nem falando de instituições adquirentes, mas porque é o negócio deles, né? Assim, o negócio é fomentar. Eles não estão errados nisso, mas não existe, pelo menos essa é a minha leitura, né? O momento é agora, se não for agora, não vai ser. Né? Eu cansei de ouvir isso no passado e parece que todo ano que passa fica melhor, né? As propostas vêm melhor, o valuation aumenta, então, assim, não tem essa. Então, o que talvez eu extrapolei aqui, até estou falando coisas fora da sua pergunta, mas eu acho que essa leitura, né, de boas práticas, que acho que foi a origem da questão, versus o momento que você se encontra diante do mercado, eu acho que é preciso, vi o que está acontecendo, olho para dentro de casa e não vejo pessoas qualificadas para poder me dar sustentação para esse negócio acontecer, de duas uma, ou eu troco todo mundo, coloco gente qualificada aí e vou adiante, ou me coloco à disposição do mercado, né? E acho que isso é super importante, porque ficar aí à mercê, né, com práticas ruins de gestão no mercado extremamente competitivo como a gente vê hoje, é morte na certa, né? E precisa ser dito de forma clara isso,
né? Não dá para ficar dando murro em ponta de faca, né? Você sabe, eu também, às vezes, milito aí dando aulas de finanças para as instituições de ensino, e eu viro e mexe, me pergunto, estou com uma situação assim, assim, tá. Cara, vende, sai do negócio, porque não tem o que você fazer, né? E acho que a gente precisa encarar isso de uma forma muito clara, porque senão daqui a pouco, né, talvez o tombo pode ser pior. Desculpa, eu acho que eu falei um monte de coisa aqui que não tinha nada a ver com o que você perguntou, mas é o que eu tinha vontade de falar, então já foi. Vai lá, Wilson. Tem tudo a ver, Jefferson. A pergunta, o cerne da questão era essa, assim, o bate-bola entre essa parte mais, assim, o posicionamento de mercado, finanças, etc., e a parte educacional. Então, a tua intervenção foi perfeita. Wilson. Não, acho que é por aí. Acho que o Jefferson tocou aí em todos os pontos. Tem que olhar para dentro e ver o quanto de discurso, de recurso, de vontade, de momento, entendendo a realidade, é possível de se acreditar num projeto que bote sustentabilidade para o negócio, que tenha sustentabilidade, que entregue resultado financeiro e qualidade. Não dá para ter só qualidade, porque uma hora, sem resultado financeiro, qualidade cai. Não tem jeito, tem que andar os dois juntos. E a hora que se desloca um para o lado para o outro, dá problema. E todas as boas práticas é possível replicar. Acho que boas práticas, a gente sabe de dificuldades em algumas instituições para talvez ter recurso, equipe, mas boas práticas é possível, seja ela no modelo acadêmico, seja ela no modelo comercial, no modelo financeiro, administrativo. Eu acho que uma vantagem de pequenas instituições é a personalização, acho que a coisa de ser próximo. Acho que não sei se eu tenho CRM ou se eu faço no Excel, não tem problema, mas dá para fazer. Acho que boas práticas, a gente sabe que é difícil, mas boas práticas é possível ser feita e tem desvantagem de ser, algumas fragilidades de ser menor, mas tem muitas questões que possibilita ter uma proximidade muito maior do seu público, do seu alunado, do seu prospect, que isso que as grandes muitas vezes não fazem, é mais difícil, até por características. Muito bom. Jefferson, o que a gente deve esperar para esse cenário do setor educacional em 2021? Se tratando de fusões, de aquisições, desses novos movimentos. Ainda teremos? A gente ainda vai surfar nessa onda, como o Wilson falou? Cara, eu acho que aquecimento total, eu acho que não tem volta, é um movimento que ainda não está longe de acabar, né? Enfim, tem oportunidades, e eu acho que, né, se é a ideia do debate aqui, né, de levantar a discussão dentro das instituições, né, e aí, tendo essa leitura aí, que o Wilson bem coloca, do olhar para dentro e ver o seu momento frente ao mercado, eu acho que é o momento de fazer, sim, uma reflexão. Final de ano é sempre um momento de reflexão, né? É o momento, sim, de olhar para frente e ver, porque 2021 vem com força total, né? Eu sou um otimista de plantão, né? Então, obviamente, a gente tem aí desafios enormes ainda sanitários pela frente, a gente não sabe exatamente se a gente tem algumas questões que podem, eventualmente, retardar, né, algum tipo de movimento, né? As coisas ainda estão incertas, mas falando se não, vai só adiar, né? Se isso não acontecer, se esses movimentos não acontecerem ali por algum motivo alheio aí às vontades das instituições, ele vai acontecer tão logo as coisas se normalizem aí, entre aspas, né, no mercado. Então, a minha visão é de que a ebulição continua no próximo ano, tendo em vista tudo isso que a gente discutiu aqui nessa tarde de hoje. Espero que esteja só começando, né? Wilson, seu entendimento disso. Eu acho também, acho que 2021 é meio chovendo molhado, é um ano complexo, né? Bom, a gente passou pela pior momento da história moderna com a pandemia e todos os reflexos do que ela traz e trará, né? A gente não sabe, hoje está um pouquinho menos nublado, né, o vidro, né, eu lembro em março como estava bem nublado o vidro, março e abril, mas é uma questão que restringe e afeta todas as indústrias, não só a nossa também, mas a nossa também, claro, e a gente está tentando fazer o melhor para entregar um serviço, continuar entregando serviço para o nosso aluno, convencer esse aluno para continuar estudando, ou para vir estudar no momento de taxa de desemprego aumentando, alguns fatores que é complexo, mas esse movimento
falando de oportunidades de venda, de compra ou de aliança, o que for, acho que eles vão se acentuar. Acho que a Covid, ela se acentua aquilo que você faz bom e aquilo que você não estava indo muito bem. Não tem jeito. É claro que cada região, cada regionalidade, esse Brasil é continental, uma série de instituições, pode ser que a gente está falando aqui não faça sentido nada para o que está acontecendo numa outra regionalidade, mas, no geral, eu acho que esse momento é um momento de complexo de as instituições olharem suas estruturas de custo, sem isso mexer na sua estrutura de qualidade, como fazer o processo de captação da forma mais eficiente, como ajudar o aluno no momento que ele tiver dores, e esses movimentos eu acredito que vão se acelerar. Já estavam acontecendo, e vai continuar acontecendo, uma indústria tão pujante, tão grande, ainda pulverizada, como a gente falou, esses movimentos vão continuar acontecendo. Eu acho que, com um pouco mais de aceleração, tendo em vista todo esse cenário que a gente está vivendo. Muito bom, amigo. Eu acredito plenamente nisso também, que a gente já vem começando um grande movimento, né? Esse movimento da educação, que ainda tem muito a acontecer, muito a mudar, não é? Teve um comentário do Adriano Fábio, que ele fala, né? A gente não pode esquecer da valorização do professor também, que eu acho que é muito importante, não é? Os professores que estão lá na frente, nosso cartão de visita. Eu, Wilson, dou aula na pós-graduação da Cruzeiro do Sul, tá? E gosto muito, eu acho que vocês têm um papel muito bom. Ainda não tive, né, Jefferson, o prazer de ir na Unicesumar na aula, mas conheço muito bem a Unicesumar, mas a Cruzeiro do Sul, sim, também valoriza muito o professor, isso é muito bom. Eu acho que agradecer a vocês dois por hoje, uma grande aula, eu acho que saímos daqui ganhando muito mais conhecimento sobre esse mercado. Fred, contigo. Bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos pela presença, em especial nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar com a gente, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam à nossa pesquisa, que será enviada por e-mail ainda hoje. Agradecemos também, mais uma vez, os nossos patrocinadores: Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. A próxima edição do Meeting será no dia 7 de dezembro, a última edição da nossa segunda temporada. Vamos estrear um formato diferente, com a participação de vários convidados que vão nos ajudar a entender os cenários e tendências para 2021 na educação brasileira. Fiquem ligados que em breve as inscrições serão abertas. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Grande abraço a todos e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.